Fala, meus queridos geografãs, meus fãs de geografia, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui para mais uma aulinha de geografia, continuando aí os nossos conteúdos. Vamos ao tema 3, regionalização do mundo atual. Eu sou Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galerinha, continuando aí então, vamos aqui aos nossos conteúdos, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Regionalização do mundo atual. Temos aí já na sequência os termos países do norte e países do sul. Para a gente poder entender melhor esses termos aí, a gente precisa voltar lá para a nossa aula anterior, né? Que estávamos falando de mundo bipolarizado, de Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, etc. E nessa época o mundo ele era dividido em três partes. Tinha o primeiro mundo, que eram os países capitalistas ricos, amigos dos Estados Unidos. Tínhamos os países do segundo mundo, que eram países socialistas aliados lá à União Soviética. E tínhamos os países do terceiro mundo, que eram chamados de países do terceiro mundo porque eram pobres. Então tínhamos lá a divisão de ricos, socialistas e pobres, tá certo? Era basicamente essa a divisão. E agora o mundo mudou, né? Depois que acabou aí a Guerra Fria, o mundo deixou de ser bipolarizado, passamos a ter uma nova ordem mundial e passou a se usar os termos países do norte e países do sul. Embora, como a gente pode acompanhar aqui no mapa, os países do norte, em roxo, nem sempre são no hemisfério norte. Reparem aqui que temos Austrália e Nova Zelândia aqui no hemisfério sul, mas são considerados países do norte. Então por que essa definição de países do norte e países do sul? Porque a maioria dos países ricos se concentram aqui no hemisfério norte. Tá? E algumas raras exceções no hemisfério sul. Por isso, países ricos do norte e países pobres do sul. É um novo jeito de chamar a pessoa de pobre. Você fala que é do sul. Olha que bonitinho, né? Bom, vamos continuar aqui o nosso conteúdo então. Os níveis de desenvolvimento. Com o passar do tempo, a ONU ela foi aplicando aí também outras nomenclaturas para não ficar nesse negócio de rico e pobre, norte e sul, e aí passou a adotar a classificação dos países de acordo com o nível de desenvolvimento. Que nível de desenvolvimento é esse? Nível de desenvolvimento econômico e social. E aí passamos a ter economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. Vamos ver quem seriam essas economias desenvolvidas. As economias desenvolvidas seriam aí os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, os países mais ricos, tá certo? Onde há uma qualidade de vida geralmente boa. Tá bom? Então reparem aqui que as economias desenvolvidas estão em destaque aqui em amarelo, tá? Então temos aqui Canadá, Estados Unidos, temos Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia e isso aí. Então países ricos e com boa qualidade de vida para a população, tá certo? Cujo eles exercem um domínio econômico e tecnológico, tá? Então estamos falando de países que dominam as tecnologias, como por exemplo Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre outros. Economias em transição. As economias em transição são essas que estavam aqui em laranja no nosso mapa. Basicamente as economias dos países que faziam parte da União Soviética, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Rússia, entre outros. Olha lá
economias em desenvolvimento, ou seja, aquela galera que aparecia no nosso mapa ali com a cor marrom, tá bom? Incluindo aqui o Brasil, tá certo? Toda a África, uma parte aqui da Ásia, toda a América Latina estão colocados aí na categoria de economias em desenvolvimento. E quais são as características dessas economias em desenvolvimento? Que basicamente são países pobres. Desigualdade social, dependência econômica, economia primária exportadora, população empregada na maioria na agricultura, pecuária, extrativismo ou no comércio, altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil, alta taxa de natalidade, enfim, são características aí bem comuns de países pobres, tá certo? Então essas aí são as economias em desenvolvimento. Dentro dessas economias em desenvolvimento, existem algumas economias que são chamadas de emergentes. O que seria emergente? Que está saindo lá do fundo do poço, né? Está emergindo, está chegando à superfície, está respirando. Como por exemplo aí Brasil, México, Argentina, Turquia, Malásia, Indonésia, China, África do Sul, entre outros. Dentro desses países emergentes aí a gente tem destaque para um grupo, que é o grupo formado aí por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá certo? Mais à frente a gente vai ver que esses países eles se destacaram bem mais. Países menos desenvolvidos, tá? Dentro daqueles países lá em desenvolvimento, temos também os países menos desenvolvidos. Esses já são os países realmente pobres mesmo, tá bom? Países lá em geral da África, da Ásia e da América. Produção e comércio mundial, integração global. O mundo ele passou a ficar mais integrado, mais globalizado, né? As nossas tecnologias evoluíram, tecnologias aí de transporte, de comunicação, elas evoluíram e o mundo ficou mais integrado. Tudo ficou muito próximo, muito junto e acabou gerando uma revolução tecnológica, né? Tivemos várias e várias tecnologias aí facilitando a vida, né? Transmitindo em tempo real, agilizando transações comerciais e o mundo passou a ficar muito mais conectado. Inclusive as economias dos países mais pobres passaram a se conectar também com as economias dos países mais ricos, tá certo? Vou continuar aqui. Panorama atual do comércio internacional. Então, no panorama atual do comércio internacional, temos aí uma grande quantidade de fluxo de mercadorias ocorrendo em todos os lugares do planeta. Como vocês podem observar aqui, ó, América Latina tem várias rotas comerciais, né, várias transações sendo efetuadas para a América do Norte também, a Europa, até a própria África, que é considerado mais pobre, mas também tem uma grande quantidade ali de transações comerciais, tá certo? Então, como eu falei agora, o mundo está mais integrado, está mais globalizado. As grandes potências atuais, além dos Estados Unidos, que a gente tinha falado já, né? Temos aí também a China crescendo muito nos últimos anos, tá bom? Juntamente com a China, temos um grupo de países lá que começaram a se destacar, principalmente depois dos anos 2000, tá certo? E esses países passaram a ser chamados de BRICS. Olha lá, ó, emergência do BRICS no cenário econômico global. Então, esses países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles passaram a ter um desenvolvimento econômico muito grande a partir dos anos 2000. E aí eles se destacaram muito. E o destaque deles foi tão grande que um desses BRICS hoje faz parte ali do pelotão de elite da economia mundial, que é justamente
a China, tá certo? Vamos aos dados aí dos BRICS. Eles abrigam cerca de 53% da população mundial. Lembrando que a gente está falando aí que China e Índia fazem parte dos BRICS. Logo, os 2 países mais populosos do planeta. Além disso, ainda tem o Brasil também aí com a 5ª maior população do mundo, tá certo? Ocupam um território que corresponde a 24% do território do planeta. Então, 1/4 do planeta é território dos BRICS. São responsáveis por 23% do PIB mundial. Quase 1/4 das transações comerciais passam pelo BRICS. Tiveram um crescimento de 600% no volume de exportações e comercializam essencialmente matérias-primas, gêneros alimentícios e artigos manufaturados, como ferro, soja, carne, petróleo, entre outros. Vamos ver como é que está o Brasil aí nos BRICS. O Brasil, ele passou por uma crise recentemente, mas ele, dentro dos BRICS, procura estar aí investindo em áreas como saúde, ciência, tecnologia e inovação, energia, para poder melhorar os seus indicadores econômicos e sociais, tá certo? Então vamos acompanhar aqui, olha só o nosso gráficozinho de exportações brasileiras aqui, ó, com a linha amarela, olha só o tanto que subiu, né? Chegamos aqui em 2013, 2014 tivemos uma crise, e aí deu uma caída até 2016, e aí voltamos a retomar o nosso crescimento, tá certo? Importações brasileiras, estava bem ali acompanhando também, né? Deu uma caída também durante a crise, tá certo? E aqui o saldo geral da nossa balança comercial. Continuando aí, vamos ver o que temos mais aqui pela frente. Deixa eu dar um zoom aqui para dar uma melhorada. Dispersão espacial da indústria. A indústria, ela se dispersou pelo espaço, não pelo espaço sideral, pelo espaço geográfico. Ela se espalhou pelo mundo, tá certo? As grandes corporações, elas passaram a colocar suas fábricas principalmente em países mais pobres, onde a mão de obra é mais barata, tá certo? E assim a gente acabou tendo uma descentralização das indústrias. Elas saíram lá, por exemplo, dos Estados Unidos, do Japão, e passaram a ocupar territórios como Indonésia, Camboja, entre outros lugares do mundo, onde a mão de obra é mais em conta, tá certo? Aumento da produtividade. Bom, com essa descentralização, algumas vezes as indústrias passaram a ficar mais próximas também das suas matérias-primas. Então, tivemos proximidade de matéria-prima e mão de obra barata, o que automaticamente significa que a gente vai ter uma produtividade maior, né? Vai poder contratar mais pessoas e produzir mais. Além disso, as atividades mais simples ou aquelas que requerem muita força, elas são executadas por máquinas, o que acaba gerando aí um desemprego, né, que a gente chama de desemprego estrutural. São aquelas pessoas que não se qualificaram ali para continuar no mercado de trabalho e perderam seu emprego para as máquinas. Vamos ver o que mais temos por aqui. E é isso, acabou. Galerinha, fica aí para vocês que estão com o livro as atividades das páginas 372 e 373. Bom, um último recado aqui antes da gente finalizar a nossa aula. Provavelmente na sexta-feira a gente vai fazer uma live aqui para o 8º ano, começando às 10 horas, tá certo? Aí a gente vai tirar algumas dúvidas sobre os temas abordados nas aulas e também sobre a avaliação que foi enviada aí para vocês, tá certo, galera? Então é isso aí.
Se você viu esse vídeo até aqui, deixa um comentário aí, dá o seu like, compartilha, manda para geral. É isso aí. Valeu, falou, é nóis. Vamos geografar o mundo!